Queria que nós abríssemos, por gentileza, as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler hoje, vamos meditar do verso 1 até o 7. Do 1 ao 7. Efésios, capítulo 2, verso 1 ao 7. Enquanto você vai abrindo aí a tua Bíblia, quero compartilhar uma coisa que aconteceu comigo nessa semana. Eu estava falando com um amigo sobre o texto que eu ia compartilhar com vocês, e ele me disse, ele exclamou: João, você vai falar sobre esse texto, mas ele é tão pesado, tão agressivo. Meus irmãos, eu vou confessar para vocês que eu não consigo ver peso nesse texto. A única coisa que eu consigo ver aqui é amor. E eu gostaria que você olhasse para esse texto como uma declaração de amor por nós, de Deus por nós. Queria que você olhasse esse texto com a lente do amor de Deus por cada um de nós. Ok? Vamos fazer a leitura a partir dessa ótica, então? Diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades de nossa carne. Éramos seguindo nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, mas, entretanto, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda éramos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus porque Ele tem nos ajudado até aqui, tem sendo amoroso, misericordioso conosco. Como eu disse até agora, eu não consigo ver a agressividade senão em amor aqui. Eu não consigo ver peso, violência, fúria, senão num amor furioso, num amor agressivo, num amor que não olha para barreiras, mas que destrói todas as barreiras. O amor de Deus é tão grande por nós, que Deus, aqui, através do apóstolo Paulo, nos dá uma visão nítida a respeito das coisas. Deus é tão misericordioso com a gente, irmãos, que Ele não nos deixa na confusão que nós estávamos devido aos nossos pecados, às nossas transgressões, aquilo que nós fazemos de mal. E você não pode discordar de mim, eu imagino que você não pode, nesse sentido que eu vou falar, de que o nosso mundo é confuso. Pelo menos está um pouco confuso. As coisas andam meio confusas, ao ponto de nós sairmos nas nossas casas, no domingo, na hora do almoço, para comer comida caseira. Então a gente sai de casa para ir para um restaurante para comer comida caseira com gosto de casa. Confuso. Não pode negar, não pode discordar comigo a respeito disso. Bom, talvez você ainda discorde. Então eu queria falar um pouco sobre a confusão que nós temos a respeito do conceito de amizade, por exemplo. Estava olhando um post numa rede social e uma certa guria estava fazendo uma declaração imensa para uma outra guria. Você é minha melhor amiga, você é a melhor pessoa que eu já conheci, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu, muito curioso, fui até essa pessoa e perguntei para ela: puxa, eu gostei muito daquele post que você fez no Face. Quem é essa pessoa? Ah, essa pessoa é uma amiga minha que mora lá no Escafundó do Juda. Pense você no Escafundó do Juda, pode pensar em Astorga, se você quiser. E eu perguntei para ela: tá, você conhece ela pessoalmente então? Não conheço pessoalmente. Ah, mas de fato deve conhecer há bastante tempo, né? Quanto tempo tem que vocês se conhecem? Ah, a gente se conheceu há algumas semanas.
Então ela conhecia essa guria à distância e algumas semanas ela já estava fazendo uma bela de uma declaração a respeito do quão profunda era aquela amizade. Meio confuso. Eu não sei, os conceitos de amizade, de relacionamentos parecem estar meio confusos hoje. Eu olho, por exemplo, né? E aqui eu não quero expor esses casamentos, mas eu olho, por exemplo, o casamento das celebridades, que acabam tão rápido quanto eles aconteceram. Celebridades que casam aí depois de conhecer a pessoa há 2 meses e que acabam o casamento em 3, ou em 2, ou ainda fazem a peripécia de acabar o relacionamento, o casamento ainda na lua de mel. Confuso. E aqui eu quero falar com você, quero aprofundar um pouco mais, e quero que você perceba como o nosso tempo está um pouco confuso no fato, por exemplo, de que antes, aqueles que eram 2 gêneros, hoje são 52. Aquilo que era assim, ficou assim. 52 na reportagem que eu li, na matéria que eu li ontem pela manhã. Mas, se você entrar no Facebook, são 56 opções de gênero. É mais do que isso. Eu não quero expor aqui essa situação, eu não quero trazer polêmica dos gêneros aqui. A minha intuição, o meu objetivo com isso é mostrar para você que as coisas estão muito, muito confusas. E eu não sei você, mas para mim parece que a quantidade de opções, ao invés de nos dar ajuda, de nos auxiliar em relação à direção que nós temos de caminhar em relação à vida, ao nos auxiliar na hora de fazer as escolhas, de planejar a nossa vida, elas têm nos confundido ainda mais. E eu quero abrir para você aqui um fato muito confuso. Esse mexeu muito com a minha mente, esse aqui é o derradeiro, e agora, se você não concordar comigo, a gente precisa conversar depois. Antes as pessoas se casavam com pessoas. Agora, no México, uma pessoa casou com uma árvore. Os relacionamentos parecem estar meio confusos, né? Uma coisa eu tenho certeza desse relacionamento confuso aí. Essa moça deve se dar muito bem com a sogra dela. A sogra deve ser uma santa. Deve falar nada, né? Não deve interferir no casamento. E esse casamento deve ser, né, curioso, confuso. Enfim, gente, eu queria compartilhar com vocês essa realidade de que as coisas estão muito confusas. E essa confusão, embora tenha esses fatos curiosos, quero chamar a atenção para você das últimas notícias que nós tivemos. Alguns meninos que participavam de um grupo, de uma rede social muito obscura da internet, ao se sentirem invadidos, eles tiveram um plano, esses dias, na cidade de Suzano, de matar as pessoas as quais eles consideravam suas invasoras. Eles se sentiam ameaçados e por isso eles mataram. Confusos. Há alguns dias, uma mesquita na Nova Zelândia foi atacada por um homem que se sentia invadido, ameaçado por aquelas pessoas que frequentavam aquela mesquita. Se sentia ameaçado e por isso ele matou. É confuso, é contraditório, não faz sentido. Essa confusão que se dá tem tomado, inclusive, os relacionamentos a ponto de inverter a ordem natural das coisas. Eu não posso deixar de mencionar aqui para você um exemplo de como essa confusão se tornou doentia a ponto de nós não sabermos mais o que fazer com a vida da gente. E por isso a gente está destruindo a vida do outro. Não posso deixar de mencionar aqui para vocês o caso Isabela Nardoni, por exemplo. Um pai que era o protetor da sua filha, que tinha como dever de sua vida proteger, trazer provisão para sua filha, lançou a filha do alto de um prédio, porque a filha era um peso para ele. As relações não só estão confusas, como essa confusão, essa quantidade absurda de opções tem transtornado as nossas visões a ponto de nós destruirmos, machucarmos, acabarmos com a vida das outras pessoas. Essa confusão, essa nova Babel, que hoje não acontece, não nos deixa confusos porque nós temos outras línguas, mas porque nós temos outros valores, essa confusão tem nos tornado doentes. Tem feito dos nossos relacionamentos doentes. Nós não sabemos como lidar, nós não sabemos como nos relacionar, nós não sabemos, e nós precisamos admitir isso, não sabemos como amar. Não sabemos como viver.
E às vezes nós temos que confessar que isso tem nos deixado totalmente desesperados, muitas vezes enraivecidos, furiosos. E muitas vezes a gente olha para esses casos extremos que eu mencionei e se esquece que eles são um estopim de uma sociedade que já está doente há muito tempo. E a gente muitas vezes olha para essas pessoas e nós precisamos admitir, fundo do nosso coração, nós olhamos para essas pessoas e percebemos nela pessoas que fizeram talvez aquilo que um dia nós desejamos fazer. Isso é muito profundo. Isso é muito sério. Mas não é porque 1000 erros são cometidos que o acerto não existe. 10.000 mentiras contadas não negam a verdade. E muitas opções não negam a verdade de que há uma melhor do que todas as outras. Sempre há o melhor, e o melhor sempre está presente, mesmo que no meio de um mar de confusão, a gente não perceba essa verdade. Não é porque já não se vê o amor, por exemplo, que o amor não exista. Não é porque muitos desperdiçam seu tempo aqui que a verdadeira vida não exista. O que nós precisamos, então, é olhar a maneira de Deus, a maneira certa, ler as coisas da maneira certa, ver as coisas da maneira de Deus e com o grande amor com que Deus nos amou. Olhar os nossos relacionamentos da maneira de Deus, amar a maneira do Senhor, viver como Deus quer que a gente viva e como Ele mesmo vive. Era essa confusão que tomava a cidade de Éfeso, por exemplo, dessa carta que nós lemos. E é por isso que eu te convido a olhar a direção de Deus a este povo, a fim de saber qual que é a visão que nós devemos ter das coisas. E a primeira direção que Deus, no seu grande amor com que nos amou, nos dá, nos ensina, é que Ele nos dá a visão certa, nos tira da confusão, nos dando a visão certa do que é amor. E se tem alguém que sabe o que é amor, conhece o que é amor, é alguém que teve mãe. Você já teve mãe? Se você teve mãe, você não pode negar que o amor existe, que algum tipo de amor existe, né, nessa terra. Eu me lembro, por exemplo, da minha mãe, quando eu tinha lá uns 8 anos de idade, mais ou menos, tinha perdido a minha avó e fiquei em crise. Eu não conseguia ficar dentro da sala de aula. Mas acontece que o amor de mãe se sacrifica, e a minha mãe ficou junto comigo durante uns 3 meses, indo na escola comigo. Ela ficava lá na biblioteca, sem fazer nada, se sacrificando seu tempo, para que eu pudesse me debruçar na minha carteira, olhar para ela quando eu me sentia inseguro e entender que ela estava lá. Amor de mãe se sacrifica. Isso é o amor que nós conhecemos. Sua mãe se sacrifica por você, se sacrificou, eu tenho certeza. Amor de mãe não abandona também. Me lembro que eu tinha sempre a certeza de que ela ia estar lá me esperando. Ela ia estar me esperando lá no portão do colégio. Então eu não precisava me sentir inseguro. Você sabe que amor de mãe não abandona. E amor de mãe também ama sem doer. Mãe faz os sacrifícios necessários. A gente está esperando um bebê, né? Vanessa está aí para ter o bebê, Pietro está chegando, e é muito curioso a ação da minha mãe. Minha mãe está tirando roupinha, tirando tudo quanto é acessório, que eu nem sabia que precisava para bebê. De onde eu não sei, com que dinheiro eu não sei, mas ela deve estar vendendo o seu próprio sangue, deve ter vendido o rim, né? Mas mãe ama sem doer, não sente dores ao amar. E é muito interessante que um dos amores que Deus utiliza para falar a respeito do seu amor, para que a gente entenda do seu amor, é o amor de mãe. O autor C.S. Lewis, ele divide os amores em dois jeitos, 2 sentidos, em 2 lógicas. No seu livro Os 4 Amores, ele divide, primeiro, o amor dádiva e o amor necessidade. O amor necessidade tem a ver com aquilo que nós precisamos. Tem a ver, por exemplo, com um bebê que corre para o colo de sua mãe. Agora, o amor dádiva tem a ver com o amor do pai que acorda cedo para prover o sustento, a alegria, o prazer, muitas vezes naquilo que ele não vai desfrutar, mas que seus filhos vão desfrutar. Então, o amor necessidade tem a ver com aquilo que nós precisamos e tomamos. O amor dádiva tem a ver com aquilo que nós não precisamos e que nós entregamos. O amor de Deus é um amor dádiva, é um amor que presenteia.
O amor de Deus é ligado ao amor de mãe justamente por isso. Deus nos diz que seu amor é muito parecido com o amor de mãe. E Paulo lembra os Efésios como Deus os resgatou para provar o amor que Deus tem por eles. O amor de Deus é uma dádiva justamente por esse verso que está escrito ali, diz o seguinte: pelo grande amor com que Deus nos amou, Deus nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, Deus não tomou, Deus não retirou, Deus não exigiu, Deus entregou. Deus deu, Deus presenteou. Esse é o amor de Deus por você. Deus se sacrificou. E aqui eu preciso lembrar você das passagens que Jesus tinha com seus discípulos. Pedro, João e Felipe cometeram gafes. Pedro foi repreendido por Jesus porque Pedro achava que Jesus vinha a obter o seu reino com espada. Pedro não tinha entendido nada. João não tinha compreendido as coisas e tinha pedido, como a gente falou há alguns dias, tinha falado para Jesus: Jesus, se você quiser, eu posso pedir para Deus mandar fogo do céu e acabar com esses miseráveis que não te ouviram. João não tinha entendido o tipo de amor que Jesus tinha para com aquelas pessoas. Felipe pergunta para Jesus no final da sua caminhada, Jesus já tinha ressuscitado, estava no meio dos discípulos e Felipe fala o seguinte: Senhor, mostra-nos o Pai. Puxa vida, ele não entendeu nada. Porque Jesus fala para ele o seguinte: Felipe, você não entendeu? Quem vê a mim, vê o Pai. Os discípulos não tinham entendido bolhufas nenhuma. Não tinham entendido nada. Mas Deus prova o seu amor no fato de se sacrificar, porque os discípulos podiam errar na presença de Jesus. Ele continua conosco mesmo quando nós estamos batendo a cabeça, dando murro em ponta de faca. Ele é paciente e é paciente com os débeis. Porque se tem um amor verdadeiro, é o amor que a gente exerce por aquelas pessoas que não entenderam nada. Amar gente habilidosa, gente, é fácil. Difícil é amar atrapalhados. Gostamos das pessoas pelas suas capacidades, mas nós as amamos por suas limitações. Nós nos sacrificamos quando nós entendemos essas limitações. Por isso, o amor de Deus é o verdadeiro e é o certo, porque é um amor que se sacrifica. Deus também não abandona. Por exemplo, Pedro sabia que poderia contar com Jesus. Pedro tinha errado com Jesus. Ele estava lá pescando novamente, lá no final do relato do Evangelho, estava pescando, estava voltando àquilo que ele sempre fez. Tinha negado Jesus 3 vezes, mas ao ver Jesus, ele fez uma coisa muito interessante. Ele pulou na água, porque ele sabia que ele podia contar com Jesus, que ele poderia contar com o amor de Jesus e que Jesus não ia o abandonar, mesmo ele tendo cometido todas as gafes e os fracassos que tinha cometido. Deus continua conosco, mesmo quando nós pisamos na bola. Eu queria que você soubesse de uma coisa. Você quer saber quem realmente está com você? Veja as suas companhias de fim de mês. Quando nós não temos nada a oferecer, é que nós recebemos as maiores riquezas. E é verdade que nós estamos, irmãos, na miséria. É verdade que tudo que nós enxergamos é miséria, é destruição, é desolação, é sofrimento, é podridão. Tudo que nós vemos nesse mundo aqui é ruim e você sabe disso. Você tem sofrido muitas vezes com isso dentro do seu coração. Mas Deus não nos abandona. É verdade que muitas vezes tudo que nós fazemos é miséria, é fracasso. Nós só cometemos gafes, mas Deus não nos abandona. E eu queria que você soubesse o seguinte: pensa comigo, se sua mãe, que te ama com tanto amor, soubesse quem você realmente é, será que ela continuaria a te amar? Se nossas mães realmente soubessem quem nós somos, dentro do nosso coração, elas continuariam conosco? Dificilmente, eu ouso dizer para vocês que não. Dificilmente elas nos amariam da mesma forma. Mas acontece o seguinte: Deus, na sua onisciência, conhece as profundidades, os becos do nosso coração, conhece tudo, sabe quem nós somos, e mesmo assim Ele não nos abandona e continua nos amando. Deus conhece cada um de nós, as nossas riquezas e as nossas pobrezas, as nossas qualidades e as nossas misérias, muito melhor que nós, e mesmo assim Ele não nos abandona. Mesmo assim, Deus nos ama, e isso é para gerar esperança, fé,
alegria no seu coração, porque Deus te conhece e continua te amando mesmo assim. E talvez eu estou falando aqui com pessoas, eu usei até agora o exemplo do amor de mãe, mas estou falando com pessoas que nunca conheceram suas mães. João, você está falando aí de amor de mãe, mas eu fui abandonado pela minha. Mas saiba que não é porque uma mãe abandona seu filho que Deus o abandona. E não é porque o amor de mãe acaba que o amor de Deus acaba. E eu não quero aqui desacreditar, descredibilizar as mulheres, as mães. Vocês são uma bênção para nós. O que eu estou dizendo aqui é que o amor de Deus supera qualquer barreira e chega até onde qualquer outro tipo de amor não chega. Deus nos ama como Ele ama. E é esse o tipo de amor que nós precisamos exercer pelos outros. É esse o tipo de amor que nós precisamos ter dentro do nosso coração. É esse tipo de amor que você precisa e você pode viver. Isso traz alegria para o seu coração? Isso traz esperança para o seu coração? Como é que o fato de saber que Deus te ama, mesmo conhecendo toda a sua pessoa, talvez inundada em transgressões e pecados, mesmo conhecendo quem você é, continua te amando? Quero perguntar para você, você já usufruiu, já desfrutou desse amor? Já viveu esse amor, um amor maior do que o de mãe, para você que talvez nunca teve mãe? Eu faço o desafio para você de adotar esse amor, de viver esse amor, de pedir a Deus. A minha oração por você é que você peça a Deus esse amor. E uma outra coisa muito importante que Deus nos ensina, a visão certa que Deus nos dá de amor, de vida. Essa é a segunda coisa. Deus nos dá a visão certa de vida, de como viver, de como nos relacionar, de como planejar, de como ver a realidade, de como enxergar aquilo que está na nossa volta. Não é desconhecido para nós que algumas pessoas vivam iludidas. E não é novo para nós que algumas pessoas fogem da realidade, porque a realidade é muitas vezes assustadora. Muitas pessoas tapam o sol com a peneira. Os calmantes hoje em dia estão em alta. E eu não estou sendo contrário aos calmantes aqui. Eu estou querendo mostrar, salientar para você como nós muitas vezes estamos em fuga. Nós precisamos aliviar as nossas dores. Por isso a gente toma os remédios. Muito bons, mas infelizmente eles têm um período de ação. Agora o que acontece é o seguinte, gente. Nós não podemos esquecer que a vida é aquilo que nós construímos sobre algumas bases. E que embora nós tenhamos medicamento, tenhamos aí várias técnicas para lidar com esses problemas, se a base não for transformada, se as nossas estruturas não forem revistas, refeitas, os calmantes não farão o efeito que nós desejamos. E eu peço a você que você pense numa história muito conhecida. Lembra da história dos 3 porquinhos? Lembra da história dos 3 porquinhos? Todo mundo conhece, certo? Os 3 porquinhos sabiam que existia um tal de um lobo mau, e eles sabiam também que eles não poderiam então ficar sem as suas casas. Logo um porquinho foi lá e fez uma casa do quê? De palha. Ele queria desfrutar do tempo que ele tinha. E ele desfrutou, fez uma casa de palha, terminou antes dos outros e foi brincar, vamos dizer assim. A história que a gente conta para as crianças continua dizendo que o segundo porquinho fez uma casa de madeira, porque ele queria desfrutar do tempo, mas ele também queria uma certa proteção. E ele fez aquela casa de madeira. Afinal, madeira é mais forte do que a palha, não é mesmo? E o terceiro porquinho fez uma casa com tijolos. A estrutura, a base daquele porquinho foi uma estrutura firme, forte, inabalável. E acontece que o lobo mau, que sempre vem, que sempre aparece, apareceu. E ele fez o quê? Como é que ele destruiu a casa do primeiro porquinho? Você se lembra? Ele assoprou. O porquinho tinha uma base tão frágil que um sopro deu jeito, acabou com aquela casa. A base dele não era sólida. A vida que ele tinha era ilusória. Aquilo que ele tinha construído sobre aquela base se desfacelou, acabou, foi destruída. O mesmo aconteceu com o segundo, embora o lobo tivesse que soprar um pouco mais forte. Você lembra disso?
bases que não eram sólidas. Mas o porquinho que construiu lá com os tijolos, você sabe da história, não foi devorado pelo lobo, porque as suas bases eram sólidas. Todo mundo sabe que para viver de verdade, nós precisamos construir a nossa história sobre bases sólidas. Vida é a história que nós construímos sobre bases sólidas. O resto é sobrevivência. Bases duráveis, como concreto. Eu queria que você pensasse, por exemplo, naqueles nomes pintados em concreto. Lembra disso? Fulano e fulana de tal. Eu mesmo já fiz. Fiz numa árvore, não no cimento. João e Vanessa. Fiz várias vezes. Né? Você já fez isso com a sua namorada também, com o amor da sua vida. O que é interessante é que, embora muitos nomes estejam gravados nesses lugares até hoje, muitos desses nomes não estão mais juntos. A única coisa que sobrou foram os nomes pintados no cimento. Porque a única base sólida que existia para aqueles relacionamentos era o cimento que eles gravaram seus próprios nomes. Mas o relacionamento, em bases frágeis, já tinha ido embora há muito tempo. Nós precisamos de bases sólidas. A vida pede por bases duráveis. A vida exige bases seguras. E é exatamente essa base que Deus nos proporciona. Uma base durável, uma base sólida, uma base segura, inabalável, uma base que diz o seguinte: olha, céus e terra vão passar, mas minhas palavras duram para sempre. Deus olha para nós ao nos oferecer a sua base e diz o seguinte: nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Essa é a base. As palavras de Deus são a base que Deus nos oferece. Bases sólidas, bases duráveis. Talvez você se pergunte: João, quando é que Deus nos deu essa base? Quando ele disse o seguinte, em Efésios 2,6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar onde? Nos lugares celestiais. Hoje nós estamos assentados nos lugares celestiais. Ou seja, estamos baseados na lógica de Deus, na dimensão de Deus, na dimensão do seu Filho. O apóstolo Paulo está falando aqui com pessoas que viviam sem qualquer estrutura. As bases do povo de Éfeso eram a luxúria, a devassidão, glutonaria. Nada em Éfeso era de verdade, senão os prazeres que ela oferecia. Éfeso era uma cidade portuária, tudo acontecia ali, vida era vista. Mas Paulo diz que os moradores, os cidadãos de Éfeso eram mortos. E mortos aqui é mortos mesmo. A palavra é necros aqui. A palavra é de alguém que está morto e enterrado. O apóstolo Paulo está dizendo: cidadãos, irmãos da igreja de Éfeso, não se iludam. A vida que esse povo de Éfeso vive é uma vida de mentira. Não é a vida verdadeira. A vida que eu tenho para vocês é a vida baseada nos lugares celestiais. A vida verdadeira é aquela vida que não é baseada na estrutura visível, mas na não visível. Paulo está lembrando onde aqueles que creem em Jesus se encontram, no alto. Lá em Colossenses ele dá essa mesma direção. Ele fala: pensem nas coisas do alto. E a recomendação para os Efésios é a mesma. Paulo estava preocupado com a diminuição que o reducionismo, estava preocupado com essa visão rasa que os cidadãos de Éfeso poderiam estar tendo da vida. Um mal terrível. Redução àquilo que se vê é um grande problema. E então, Paulo começa a ensinar o que ele quer dizer com estar assentado às regiões celestiais, nos lugares celestiais. E estar assentado nos lugares celestiais, presta atenção nisso aqui. Estar assentado nos lugares celestiais é interpretar a realidade do presente visível à luz da realidade não visível do futuro. É saber que algo perfeitamente belo vai acontecer. É viver na esperança que Deus nos dá. Se você puder, anota isso. Estar nos lugares celestiais é viver a realidade do visível, de acordo com a realidade não visível do futuro. E mais profundo que isso, guarde na sua mente, anote isso. Habitar nos lugares celestiais é ler a realidade visível do presente, como diz o Ricardo Barbosa, ver a realidade visível do presente à luz
da realidade não visível do presente, à luz daquilo que nós não vemos com os olhos, mas que são muito mais reais do que essa realidade que nós vemos. Quem está assentado aos lugares celestiais sabe que tem muito mais coisa acontecendo. Tem muito mais coisa acontecendo aqui do que nós podemos ver, daquilo que nós podemos enxergar, daquilo que nós podemos imaginar. Tem muito mais coisa acontecendo nos teus relacionamentos do que aquilo que você pode ver, do que aquilo que você pode sentir, do que as palavras que estão sendo ditas a respeito desse relacionamento. A única maneira certa de enxergar a vida é de acordo com a maneira de Deus. E essa é a maneira de Deus. É uma maneira perfeita. Talvez o seu alicerce tenha sido carreira profissional, que já foi para as concunhas, já foi por água abaixo, por causa de N razões. Um colega de trabalho miserável foi lá e fez tua caveira, você, entendeu? Foi mandado embora. Compreende isso? Talvez teu alicerce tenha sido lá o seu relacionamento que está dando muito errado, que está te resultando apenas em problemas, apenas em dores. Talvez não tenha sido a base mais sólida. Posso estar falando aqui com pessoas que estão sem chão, por causa de tudo isso, porque se basearam na realidade visível daqui. Mas o meu apelo a você é que você viva baseado na realidade não visível do presente, na realidade das coisas espirituais, na realidade de um Deus que está conspirando a seu favor, na realidade de um Deus que está cooperando para o seu bem, para o bem daquele que ama ao Senhor. Talvez você está passando por um momento de grande dificuldade, medo, está se sentindo sozinho. Lembre-se sempre que essa dimensão não é a única dimensão. Há muito mais para viver. Há toda uma dimensão não visível que está conspirando a seu favor, a favor do seu relacionamento, a favor da sua vida, a favor dos planos de Deus para você. Há muito mais para você viver. Há um oceano, um mundo de esperança e solução para você em relação aos problemas que você vive, que você viveu ou que você está vivendo. Basta só você olhar para ele. Qual é esse? O mundo dos lugares celestiais, dos assentos celestiais. Eu faço aqui, irmãos amados, a quem eu amo muito, faço um convite para vocês. Vivam a realidade do presente de acordo com a realidade não visível do presente, de acordo com o reino celestial, de acordo com aquilo que Deus faz por você. Vivam a realidade do presente visível à luz da realidade não visível do futuro. Eu não sei o que está acontecendo no meu casamento. Está mesmo um sofrimento. Para mim parece um flagelo, um castigo. Mas eu vou viver a minha vida, vou entregar a minha vida, vou sofrer por isso. Porque eu sei que o que Deus tem para realizar pelo meu casamento é muito maior do que isso que eu estou vivendo. As bênçãos de Deus sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, valem a pena. Eu vou entregar os sofrimentos momentâneos como uma oferta diante de Deus, porque eu sei que aquilo que Deus vai fazer pela minha família é muito maior do que eu estou sofrendo aqui. Viva assim, que esse seja o seu jeito de viver, que essa seja a sua visão, que essa seja a sua maneira de enxergar as coisas. Não baseadas no hoje, mas baseadas no reino de Deus, no futuro não visível. E também, não só no hoje visível, que seja uma realidade baseada no não visível, no presente não visível. Talvez eu estou falando para pais aqui que já perderam a esperança com seus filhos. Seus filhos não estão atingindo as suas expectativas. E eu não estou falando aqui sobre expectativas profissionais, não estou falando aqui sobre dinheiro, sobre uma vida bem-sucedida como profissional. Não, eu estou falando sobre ser bem-sucedido como pessoa. Talvez o seu filho não está tendo um caráter, a maneira que você criou para ele ter. Talvez o teu filho está com problemas, o qual você sempre lutou para que ele não tivesse. Talvez o seu filho está jogado aí a problemas que você queria de todo o seu coração que ele não tivesse caído. Drogas, devassidão, promiscuidade. Há mais
para nós vermos a respeito de seus filhos. Seus filhos diante de Deus são pessoas amadas e são pessoas que podem ser transformadas pelo amor de Deus. Não enxergue os seus filhos apenas pelo que você vê com seus olhos. Enxergue os seus filhos com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Entenda que os seus filhos podem ser aquilo que Deus disse que eles são. Podem ser pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. Podem ser pessoas diferentes. Podem ser testemunhas de transformação. Seus filhos, seus parentes, seus cônjuges, sua família, seus amigos, aqueles que você não tem esperança pelos olhos visíveis, podem e serão uma bênção se você olhar com os olhos celestiais, com os olhos de quem está sentado nos lugares celestiais. Então haja, dê a sua vida por isso, entregue toda a sua vida, todas as suas forças, toda a sua alegria em prol dessa realidade, da realidade não visível, do presente e do futuro. Que é assim que as coisas mudam, e essa é a visão certa que nós devemos ter das coisas. Essa é a visão de Deus para cada um de nós. Então, irmãos, eu queria concluir aqui dizendo o seguinte: eu não sei de fato qual é a sua visão de amor. Eu não sei de fato, não sei mesmo, minha compreensão é limitada. Eu não sei qual é a sua visão de vida. Eu não sei o que você considera vida. Eu não sei quais são as suas bases. Eu também não sei o que você tem considerado como bem-sucedido, como sucesso. Mas eu sei que o amor e a vida que Deus tem está disponível para você. Eu sei que a realidade não visível, as coisas perfeitas, o mundo perfeito está disponível a você através da fé. E eu também sei que Deus tem a visão certa e que Deus pode nos dar a visão certa se nós cremos na palavra dele, nós cremos naquilo que ele diz, vivermos como ele vive. Que Deus nos abençoe, nos dando a visão certa das coisas, nos tirando do mar da confusão e nos trazendo para o reino da sua gloriosa luz, no nome de Jesus.